Gojira é a junção de duas palavras em japonês, e significa baleia e gorila, segundo a HQ Despertar, lançada na época do filme que deu início ao Monsterverse. Mas o nome teve uma adaptação aqui no ocidente, virando Godzilla, e já chegou nos cinemas há alguns dias o Godzilla e Kong Novo Império. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre o Rei dos Monstros nesses filmes do Monsterverse. Oi, eu sou o Anderson, e se você chegou no meu canal por esse vídeo, seja bem-vindo, eu falo de filmes e séries. Não esqueça de deixar o teu like no vídeo e a inscrição para me ajudar a crescer. E as redes sociais são todas @freitas_anderson. Lá eu trago conteúdos curtos com mais frequência, então me segue lá. Para começar, o que é um kaiju? É uma palavra japonesa que significa besta estranha ou animal incomum. E o Godzilla recebeu esse título quando ele estreou nos cinemas, e dali pra frente qualquer outra obra, principalmente os tokusatsus, que tem várias dessas criaturas, começaram a surgir, onde alguém enfrenta elas. E os kaijus são essas criaturas colossais e de aparência que pode ser variada, então qualquer obra sobre isso vai ter monstros gigantes lutando. O Godzilla é um kaiju, mas isso é usado lá no Oriente. Aqui no Ocidente a gente costuma chamar de titã, mas para eu te explicar sobre isso, então vamos entender mais um outro conceito. Os mutos são organismos massivos terrestres não identificados, tendo essa sigla com as palavras em inglês. Elas são qualquer tipo de espécie não catalogada pela monarca, recém-descoberta ou que ainda não existe provas que ela possa realmente existir. Mas não confunda com esse muto aqui do filme de 2014. Assim como a gente no filme estava conhecendo ela naquele momento, o pessoal da monarca não tinha tanto conhecimento dele também. Por isso, nem deram nome e ficou só muto mesmo. Então, qualquer organismo novo, maciço, é um muto. Já os titãs são aqueles que já são conhecidos e catalogados. E todo muto, quando é identificado, recebe nome, altura e etc., vira um titã, tipo o Kong, que desde a década de 70 já tinha sido descoberto. Então o Godzilla, por exemplo, é o Titanos Godzilla, que é seu nome científico, ou Kaiju Godzilla para a galera do Japão. Sua origem tem mais de 250 milhões de anos. E tanto ele como os outros monstros vieram de um tempo onde a Terra era pelo menos umas 10 vezes mais radioativa do que é hoje. E o Gojira já dominava todas as outras espécies, controlando principalmente as espécies parasitas e preservando a Terra no geral. Até o dia que houve o choque de um meteoro com a Terra, causando grande impacto e mudando como a Terra era. O meteoro retirou a radiação que antes era presente no ar, funcionando como fonte de energia para os titãs. E sem esse combustível e visando a própria sobrevivência, alguns titãs entraram em estado de hibernação, enquanto outros se adaptaram em busca de novas fontes de radiação, como é o caso do Godzilla, que reside nas profundezas do oceano. Isso fez os monstros buscarem uma fonte alternativa de radiação próximo do centro da Terra. E o Godzilla já apareceu algumas outras vezes na história da humanidade, e muita história foi criada ao redor dessa lenda, antes mesmo dele ser conhecido, até o momento que todos eles foram despertados com as bombas nucleares, que nós mesmos usamos para nos destruir. E com essa nova fonte de energia nuclear, eles vieram atrás. E os testes nucleares que os Estados Unidos faziam na fenda do Bikini eram tentativas, na verdade, para matar o grande titã, com a desculpa que eram apenas testes. E suas muitas origens mostram ele sendo despertado com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, já outras com o desastre de Fukushima. Qualquer uma delas é estopim para ele e os outros monstros virem para a superfície. E os filmes antigos tinham uma pegada mais de terror mesmo, porque era isso que ele representava. O Godzilla era sinônimo de medo e desespero para os japoneses. Ele significa o grande terror que uma bomba poderia causar novamente. E ele representa muito bem isso, porque por onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição e morte. E essa era a fase Showa, onde logo no começo o Godzilla era mais terror e caos. E com o passar dos anos, os filmes foram virando mais ficção científica e fantasia, tendo o lagartão passando de vilão até aliado da humanidade. Na fase Heisei, isso mudou, e ele voltou a ser novamente vilão, causando caos. A era Millennium trouxe produções americanas do monstrão, mas que não foram tão boas assim, chegando no último filme da fase, onde o Godzilla japonês mata o Zilla, que era a versão americana. E chegando na última fase, que é a fase atual, a era Reiwa, com o Minus One sendo o último lançamento. E é aqui que entramos no Monsterverse, que não faz parte de nenhuma era do Godzilla, porque são filmes à parte, mas todos os que vieram antes mesmo, sendo produções americanas, como esses são, também não fazem parte dela, porque o Monsterverse iniciou em 2014.
Então, a ordem é a seguinte: Kong, a Ilha da Caveira, que conta a origem dele, nos anos 70, durante a Guerra do Vietnã, quando 2 pilotos de lados opostos da guerra caíram lá, nessa ilha. Um lugar inacessível de certa forma, porque o tempo lá é muito ruim para se chegar na área, e é assim que sabemos da existência dele, e da Monarca também, que é uma organização governamental, e ela passa a isolar o Kong dentro da ilha. O Kong nessa época ainda era pequeno comparado ao tamanho que ele chegou a ter. Até porque teve um gap de distância dos anos 70 até atualmente, quando ele teve o confronto com o Lagartão. Godzilla 2014. Nesse ano, o monstro detectou as chamadas de acasalamento dos mutos, os kaijus parasita que eu falei antes. Eles existem desde o período Permiano, e para evitar deles terem filhotes, que seria um grande problema, ele seguiu o casal e teve aquela luta. Godzilla, Rei dos Monstros. Nessa história, os outros monstros foram acordados por um grupo terrorista para recriar a ordem natural do planeta, já que o próprio ser humano é uma praga que destrói e consome desenfreadamente. E como tinha muitas ameaças, ele enfrentou cada uma e se firmou mais uma vez como soberano. Godzilla vs Kong. É basicamente um confronto de alfas. Não tem como ter 2 reis, o Godzilla desde sempre se manteve nessa posição, então com essa nova ameaça era claro que ele iria atrás. E como o Kong perdeu e foi enviado por nós humanos para a Terra Oca, lá ele acabou virando rei. O rei da Terra Oca, e o Godzilla aqui pela superfície. A Terra Oca é o habitat de todos os monstros, já que depois do meteoro, todos saíram da superfície e foram para dentro da Terra. E como o Godzilla não tá lá, então significa que o Kong é o rei desse lugar. E no novo filme, o Godzilla e Kong, o Novo Império, eles se unem para combater uma nova ameaça que pode chegar a destruir tudo, ameaçando não só o mundo como a gente conhece, como também a posição deles. Nesses filmes, a média do lagarto é de 120 metros de altura, o que é equivalente a um prédio de 40 andares mais ou menos, e com um peso aproximado de 100 toneladas. Mas agora vamos entrar numa conversa um pouco mais séria. Apesar dele ser um monstro que em certas vezes já salvou a humanidade, de outras ameaças, de outros kaijus que vêm para a superfície, de parasitas que consomem radiação que a gente produz, quando ele fica irritado com a presença de outros alfas, como o King Kong, ele ataca várias cidades sem motivo nenhum. Sendo assim, ele não é um completo salvador da humanidade. Ele ainda assim permanece sendo um animal muito antigo e sem controle, que pode causar destruição onde ele passa. E nos filmes antigos, e nos novos também, é quase como se fosse um anti-herói. Não é 100% do bem e nem 100% do mal, mas ele age de acordo com a necessidade. Se outras criaturas dominarem, ele vai perder o posto de rei. Nas suas primeiras aparições, e pela destruição que ele causou, ele era visto como inimigo, e quando os outros monstros apareceram, ele foi visto como esperança, um símbolo que ia salvar realmente a humanidade. O King Kong é muito mais próximo da humanidade do que ele, até porque ele sempre conviveu com os nativos da Ilha da Caveira, e eles adoravam ele como um deus. Então, o que você acha? Ainda assim o Godzilla merece ser o dominante ou o Kong que devia ser, já que ele é mais amigável? Outra coisa muito interessante são os seus poderes, que são bem variados e bem marcantes. Para começar, ele tem a respiração atômica, que é uma onda de ataque que ele carrega energia que vem desde a ponta da cauda dele até a boca, soltando uma rajada que pode chegar até 500 mil graus Celsius. E com essa respiração, ele consegue se impulsionar para cima, quase como se fosse voando. Essa habilidade e algumas outras não apareceram no Monsterverse, mas elas são canônicas na história dele. E você já se perguntou como ele consegue lutar com outros monstros e ainda assim sair vencedor, mesmo sendo contra vários? É por causa do fator de regeneração dele. Ele tem as células G. O G é de ganhador, porque ele pode até perder um round, mas a guerra não. Não, zoeira. As células garantem a ele uma regeneração em curto tempo, então o nome delas é célula G. Pulso nuclear, que é uma variação do ataque da respiração. Ele carrega todo o seu corpo e em vez de disparar pela boca, ele libera uma onda de choque pelo corpo todo, causando dano em área. Mas isso tem um custo para ele que ele é pego também na explosão, sendo ele a causa e o epicentro da explosão. E ele também tem resistência ao fogo, sendo que ele mesmo já usou um poder onde ele esquenta emitindo calor consideravelmente. Mas no caso do pulso, ele gera uma explosão, por isso que não dá para sair 100% ileso. Ele pode soltar raios atômicos das costas e espinhos, e também a sua velocidade é muito elevada dentro da água, sendo um exímio nadador, já que ele é uma espécie de réptil muito antiga,
Mas na Terra ele é lento por causa do seu peso e altura, até porque uma coisa com mais de 100 metros e mais de 100 toneladas não dá para sair rápido andando por aí. Percepção extrasensorial. Já que ele sente os outros kaijus como os mutos do primeiro filme e o Kong. O Kong sentiu a presença dele chegando também, mas o lagarto sabia que ele estava sendo movido pela água a muitos quilômetros de distância. E falando em inimigos, vamos falar sobre eles. E como são muitos, eu vou me limitar a falar somente dos monstros do Monsterverse, e sem muitos detalhes deles, porque isso merece um vídeo somente deles. Inclusive, se você quer ver esse vídeo aqui, ou quer deixar uma sugestão de tema, use a área de comentários, beleza? King Ghidorah, que não é uma espécie de animal antiga como os outros, ele é uma forma de vida extraterrestre, com uma biologia não terrestre que foi definido pela Monarca. Ele é uma das piores ameaças ao Godzilla e à Terra. Rodan é um inimigo clássico. É um pterodáctilo que estava dormindo em um vulcão e foi despertado também, como o Ghidorah, pelos terroristas. Mechagodzilla é um monstro construído pela corporação Apex Cybernetics como uma arma anti-titã, projetada para estabelecer a humanidade como um predador de ponta ao superar os titãs. Ele foi criado para matar o lagarto, esse é o real propósito dele. Mothra, que é uma espécie de inseto, que é muito gente boa por sinal. Tem também o Behemoth, que nos filmes apareceu ele pelo Brasil, e o Godzilla veio resolver a situação com ele na base do diálogo. Ele e o Matusalém e a Mothra são geralmente aliados do Godzilla, mas nos filmes antigos o pau já comeu com todos. Por hoje é isso, se você chegou até aqui, comenta Godzilla monstrão aí pra eu saber quantas pessoas viram o vídeo todo. Inclusive, se ainda não fez, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilha também esse vídeo, porque eu vejo que muita gente que vê os meus vídeos não são inscritos ainda. Nos vemos em outro vídeo e até lá!